Carros 3. A temporada de corrida de Faísca McQueen teve um início estupendo. O corredor Maravilha estava empenhado em ganhar mais uma taça. Na primeira corrida da temporada, Faísca cortou a meta de rajada antes dos seus rivais Cal Withers e Bobby Swift. Na corrida seguinte, no Arizona, voou pela pista como na anterior. Só faltava uma volta e desta vez Faísca e Bobby estavam lado a lado. Mas ao ver a bandeira xadrezada, um carro negro habilidoso decidiu avançar. Jackson Storm cortou a meta a grande velocidade, reclamando a vitória. Sabe tão bem derrotar-te finalmente? Storm provocou Faísca depois da corrida. Storm tornou-se mais competitivo no decorrer da temporada, derrotando Faísca em todas as corridas. Por muito que acelerasse, Faísca não conseguia acompanhar o carro da nova geração. O mundo da corrida estava a mudar e esta nova geração de corredores de alta tecnologia era mais rápidos e mais fortes. Seu velho amigo Cal Withers reformou-se e Brink Yardley foi substituí-lo por um carro de nova geração. Mas Faísca não queria desistir. Ele gostava demasiado das corridas. Quando chegou a última corrida da temporada, ele tinha um plano para derrotar Storm. Se Faísca fizesse uma partida estável, podia poupar energia para derrotar Storm nas últimas voltas. Faísca saiu disparado das boxes com pneus novos e combustível mais do que suficiente para se posicionar na dianteira. Faísca avançou o mais que pôde, mas Storm apanhou rapidamente. Goza bem a tua reforma, riu-se Storm enquanto passava a abrir por McQueen. Faísca foi até ao limite quando de repente um dos pneus rebentou. Os seus amigos no público arquejavam ao ver Faísca perder o controle e rodopiar na pista. Ele capotou numa nuvem de folhas e fumo. Crash! Por fim, Faísca, apavorado, derrapou até parar. Faísca passou meses sentado sozinho na garagem de Doc em Radiator Spring. É seguro dizer que os dias de corrida do Faísca McQueen terminaram, crepitou o rádio. Faísca estava sentado a ver o filme de uma corrida, aquela em que Doc Hudson, o seu velho chefe de equipa e mentor, tinha sofrido um grande acidente, mas ele decidiu que ainda não estava preparado para desistir. Tinha de falar com os seus patrocinadores na Rusty's, Dusty e Rusty. No dia seguinte, Faísca foi até ao novo centro de corridas de Rusty's e descobriu que Dusty e Rusty tinham vendido a Rusty's e o número 95 a um carro empresário chamado Stirling. Stirling mostrou-lhe o centro de corridas. Faísca estava maravilhado. Nunca tinha visto nada assim. Stirling levou Faísca a conhecer Cruz Ramirez. Ela é a treinadora, disse Stirling, alegre, a melhor nesta área. Talvez com a ajuda de Cruz Faísca pudesse regressar, mas Stirling queria que Faísca desistisse completamente das corridas e fizesse anúncios de televisão para promover produtos de corrida. Faísca implorou por uma oportunidade de mostrar que não era um corredor acabado. Stirling concordou em deixar Faísca ir até à Flórida com Cruz para competir na Flórida 500. A primeira corrida da temporada para a Taça Pistão, mas se Faísca não ganhasse, seria a sua última corrida. Faísca estava farto de passadeiras e simuladores. Ele precisava treinar à sua maneira e sujar os pneus. Faísca e Cruz dirigiram-se para a praia Bola de Fogo para começarem a treinar. Faísca acelerou até ao ponto máximo da velocidade. Cruz tinha planeado ir a seu lado para verificar a velocidade, mas não conseguiu acompanhá-lo. As rodas dela enterraram-se na areia mole. Faísca tentou mostrar a Cruz o que devia fazer, mas ela estava sempre a enterrar-se. Depois, por fim, ela conseguiu segui-lo até ao pontão.
mas a velocidade máxima de Faísca continuava a ser mais lenta do que a de Storm. Faísca precisava de competir contra corredores a sério, quando avistou um cartaz do Círculo de Thunder Hollow. Teve uma ideia. Iria competir disfarçado. Não queria que as câmaras o seguissem. Não tardou para o outro lado de Mac se transformar num caminhão de mercadoria para festas e Faísca estava coberto de lama de cima a baixo. Quando Faísca e Cruz chegaram a Circuito Thunder Hollow, descobriram logo que esta não era uma corrida normal. Era uma corrida em que os carros chocavam propositadamente uns contra os outros. Não tardou para Faísca e Cruz estarem a correr para salvar a pele, principalmente quando apareceu um autocarro da escola assustador chamado Menina Fritter. Cruz não se conseguia mexer. Estava paralisada de medo, mas Faísca apercebeu-se do perigo e empurrou-a para um lugar seguro. Depois da corrida, Faísca não estava impressionado. O treino de Cruz não o tinha ajudado a melhorar a velocidade. Esta era a minha última oportunidade, Cruz, disse ele furioso. Se fosse um carro de corrida, sabias do que falo, mas não és. Sempre quis ser um carro de corrida, disse Cruz. Mas os outros carros eram maiores e mais fortes. Eu não me enquadrava. Ela desejou-lhe boa sorte antes de se afastar em direção ao centro de corridas de Rusty's. Mais tarde, dentro do outro lado de Mark, Faísca não conseguia dormir. Tinha saudades de casa, por isso decidiu ligar ao seu amigo Matt. Diz-me qual é o problema que eu resolvo, sorriu Matt. Faísca suspirou. Ele queria tanto que Doc Henderson ainda estivesse com ele. Doc conseguia sempre resolver os problemas. Não havia ninguém mais inteligente do que o velho Doc, concordou Matt, excepto talvez quem o ensinou. É isso, Faísca tinha de encontrar o antigo chefe da equipa de Doc, Smokey. Na manhã seguinte, Mark e Faísca dirigiram-se para Thomasville, a pista de corridas da cidade de Doc Henderson. Mas primeiro tinham de encontrar Cruz. Faísca sentia-se horrível por ter gritado com a amiga. Mac não tardou a avistá-la na estrada livre. Vem connosco, disse Faísca a Cruz. Desculpa ter gritado contigo. Cruz juntou-se a eles e Faísca contou-lhe tudo acerca do seu plano de encontrar Smokey. A velha pista de Thomasville já não estava operacional, mas ainda era perfeita para as corridas. Faísca e Cruz precipitaram-se para a pista. Mas enquanto derrapavam às voltas na pista, os carros tiveram de fazer uma travagem brusca. Uma figura apareceu à frente deles na pista. Era Smokey. Smokey apresentou Faísca a Cruz aos seus amigos, 3 lendas das corridas que competiram com Doc. Depois ele contou a história de uma corrida famosa em que Doc tinha passado por cima do outro carro de corrida para obter a vitória. Faísca e Cruz estavam maravilhados. Para vencer Storm, Faísca ia precisar de um companheiro de corrida. Então Guido e as lendas colocaram pneus de corrida e um aerofólio em Cruz e transformaram-no no Jackson Storm 2.0. Ela estava preparada, mas desta vez para competir, não para treinar. Smokey deu um avanço à Cruz. Faísca arrancou a grande velocidade atrás dela, mas não a conseguiu alcançar. Ainda havia muito trabalho a fazer para Faísca conseguir derrotar o verdadeiro Storm. Smokey treinou muito Faísca e Cruz. Puxaram reboques pesados, desviaram-se de fardos de palha e até tiveram de fugir de uma bandada de tratores. Faísca estava a sentir-se melhor do que nunca. No último treino antes da grande corrida na Flórida, Faísca acelerou a todo o gás, mas Cruz alcançou e deixou-o para trás numa nuvem de pó.
Faísca estava boquiaberto. Mesmo depois de todo o trabalho árduo, ele continuava sem ser veloz o suficiente. Mas era demasiado tarde para outra corrida. Estava na hora de partir. Chegou o dia da corrida Flórida 500. Cruz e todos os amigos de Faísca tinham comparecido para assistir. Faísca foi para trás da grelha. Para surpresa de todos, Faísca acelerou logo na partida. Mostra-lhes como fazem os carros antigos, gritou Smokey, que estava como chefe da equipa de Faísca. Faísca carregou no acelerador e começou a ultrapassar os carros à sua frente. Nas boxes, Stirling ordenou a Cruz que tirasse os seus pneus de corrida e se dirigisse ao centro de treino. És uma treinadora, Cruz, não um carro de corrida, disse ele. Faísca ouviu as palavras cruéis de Stirling nos auscultadores. Enquanto corria, não parava de pensar em Cruz, a velocidade dela no simulador, todas as corridas deles nos treinos e como Cruz lhe tinha ganhado sempre. De repente, dois carros têm um acidente à sua frente. Faísca guinou para o lado e teve de se dirigir rapidamente para as boxes. Preciso da Cruz aqui, disse ele a Smokey. Cruz era um carro de corrida independentemente do que os outros dissessem. Confusa, Cruz apareceu nas boxes. Faísca pediu à equipa que trabalhassem nela em vez dele. Guido, Luigi e Ramon trabalharam depressa, e Cruz ficou pronta em 3 tempos. O aerofólio dela brilhava e o número 95 reluzia de lado. Ela parecia um carro de corrida de cima a baixo. Chegou o dia, Cruz. Vai ter a tua oportunidade, disse Faísca. Eu iniciei a corrida e tu vais acabá-la. Quando a Cruz começou, todos ficaram espantados ao ver o número 95 diferente na pista. A bandeira verde deu sinal e eles arrancaram. Cruz teve um início lento, mas não tardou a começar a ultrapassar os outros carros um por um. Na última volta, Cruz aproximou-se de Storm pelo lado. Tentou ultrapassá-lo, mas Storm apercebeu-se de que ela ia fazer e encurralou-a contra uma parede. Tu não pertences aqui, gritou ele. Pertenço sim, gritou ela de volta. Lembrando-se do que Doc tinha feito, Cruz passou por cima de Storm, aterrou na pista à frente de Storm e depois cortou a meta em primeiro lugar. O público estava ao rubro. Faísca estava tão orgulhoso. Depois foi anunciado que Cruz e Faísca eram ambos vencedores, pois ele tinha iniciado a corrida. Faísca não tinha perdido, por isso não tinha de se reformar. Ele sabia que os seus dias nas corridas não tinham acabado, mas, por enquanto, Faísca estava dedicado a preparar Cruz para a sua próxima grande corrida. Não importava quem era o carro de corrida e quem era o treinador, Faísca e Cruz eram ambos verdadeiros campeões.